Bom, vamos agora então trabalhar 3 exemplos para fazer uma medida no multímetro de grandezas distintas e expressar essa medida na forma padrão. Então a gente tem uma das situações que foi ilustrada durante a aula, que é a medida da tensão desse circuito, mostrado aqui, e essa medida foi feita na escala de 20 volts, resultando em 4,27 volts. Tá? Então, a gente precisa expressar essa medida na forma padrão, o que significa que eu preciso calcular o erro dessa medida. Para calcular o erro dessa medida, eu preciso da tabela do instrumento, que me diz quais são os valores de resolução e de precisão dele. Tá? Essa tabela, para o caso da tensão contínua, está copiada aqui. E como a nossa medida foi feita na escala de 20 volts, nós temos que vir aqui em 20 volts e coletar essas informações. Então, no nosso caso, nós temos que essa precisão resultava em ser, para 20 volts, 0,5%, ou seja, 0,005, né? É 0,5 dividido por 100. Tá? O valor x é o valor da medida feita, 4,27. O número de dígitos dessa escala é 2, 20 volts, 2 dígitos. E a resolução, 20 volts, 10 milivolts, ou seja, 10 vezes 10 a menos 3, que é 10 a menos 2, ou 0,01. Muito bem. Então agora a gente precisa fazer o cálculo do erro da medida da tensão, o ΔV. Então, isso vai ser feito dessa maneira, 0,005 vezes 4,27 mais 2 vezes 0,01. Então, se a gente faz essa conta, então vamos fazer aqui 0,005 vezes 4,27 mais 0,02, né? 2 vezes 0,01, 0,02. Então, isso resulta em 0,041 35 volts. Tá? Bom, então, deixa eu expressar novamente aqui. Então, a gente tem que o valor principal, o valor médio, foi 4,27 volts. O erro total, 0,041 35 volts. E agora, então, o que eu tenho que fazer é aplicar aquela regrinha em que eu primeiro olho para o erro total, escrevo ele com 2 algarismos significativos. Então, esse zero não é um zero à esquerda, esse também não é. Primeiro, o segundo. Então, precisaria cortar a partir daqui. O primeiro a ser descartado é um número menor que 5, então esse valor fica como está. Portanto, o erro total, com 2 algarismos significativos, vai ser 0,041 volts. Então, isso significa que o nosso erro total tem 3 casas decimais e eu vou escrever o meu valor principal com 3 casas decimais também. Então, dessa maneira, o valor da tensão medida é igual. Abre parênteses, escrevo o valor principal com 3 casas decimais, 2, 7, então acrescento um zero, mais ou menos 0,041, fecho parênteses, a unidade volt. Tá? Nunca esqueçam 2 coisas importantes, a unidade, tá? Nunca esquecer a unidade,
o símbolo da grandeza e a aplicação da regra corretamente. Lembre, primeiro sempre se escreve o erro total com 2 algarismos significativos e se estabelece o número de casas decimais que o meu resultado final tem que ter. Então, nesse caso, 2 algarismos significativos por erro total implica em 3 casas decimais e o meu outro valor tem que ter 3 casas decimais. Bom, então vamos para o segundo caso. Nesse segundo caso, eu agora medi a corrente, tá? Passando pela lâmpada, que é o meu resistor aqui. Essa medida foi feita na escala de 200 mA e resultou em 184,7 A. Então, nosso valor principal, o valor médio, foi 184,7 A. Bom, então, agora a gente vai aplicar aquela regrinha do cálculo do erro, novamente, lembrando que a escala usada foi de 200 mA. Então, está aqui as faixas de 200 mA, dizendo que a precisão é 1,5%, ou seja, 1,5 dividido por 100, então isso é 0,015. Né? Ok? Esse x é o valor da medida, 184,7. O número de dígitos, 2. E a resolução para a escala de 200 mA, 100 microampere, que é 100 vezes 10 a menos 6 ou 10 a menos 4. Tá? Então, o meu erro total na medida da corrente será calculado a partir desses valores, resultando, portanto, em 0,015 vezes 184,7 mais 2 vezes 10 a menos 4. Que é igual a 2,7707 ampere. Tá? E aí lembrando que o valor principal é 184,7 ampere. Bom, então, novamente, eu vou aplicar a regra para escrever o erro total com 2 algarismos significativos. Isso significa que eu tenho que fazer o seguinte. Então, aqui tem o primeiro algarismo significativo, aqui tem o segundo. Eu cortaria a partir daqui. Como o primeiro a ser descartado é um número maior que 5, eu somo uma unidade ao número anterior. Então, isso me leva a escrever o erro total da corrente com 2,8 ampere. Né? E, portanto, o valor da corrente medida será expresso como o símbolo igual, abre parêntese, o valor principal escrito com uma casa decimal, já que o meu erro total com 2 algarismos significativos tem uma casa decimal. Então, ele fica como já é, 184,7, mais ou menos 2,8 ampere. Certo? Por fim, o último exemplo, essa medida da resistência. Eu tenho um resistor, a minha medida foi feita na função ohmímetro, na escala de 200 ohms, e o valor resultante na medida foi de 39 ohms. Então, esse é o valor principal. Eu venho aqui para a minha tabela, está bem, tirada lá do manual. Na função ohmímetro do meu multímetro, eu estou usando a escala de 200 ohms, que é essa daqui. Então, vejam que, nesse caso, nós temos que a precisão do instrumento vale 0,8%, ou 0,008. O valor x medido é o valor de 39. Né? Número de dígitos, 4. E a resolução, 0,1.
Então, muito bem, vamos fazer essa conta aqui. Então, 0,08 vezes 39 mais 0,4. Então, isso resulta em um erro total que será, então, o erro total aqui da resistência será 0,712 ohms. Bom, aí novamente aplicando, e o valor principal, né? 39 ohms. Então, aplicando a regrinha, vamos lá, escrever o erro total com dois algarismos significativos. Esse 0 não é. O primeiro está aqui, o segundo está aqui, então teria que cortar a parte desse. Como o primeiro a ficar fora é um número menor que 5, eu não mexo no anterior. Então, o erro total é simplesmente 0,71 ohms. Bom, então isso me leva a escrever o valor final com duas casas decimais. Então significa que a minha resistência, na forma padrão correta, vai ser expressa como 39,00, né, duas casas decimais, mais ou menos 0,71, fecha parêntese, unidade. Nunca esqueça a unidade, ok? Então, muito bem, esses são os três casos e mostra como é simples aplicar essa fórmula do erro, desde que, evidentemente, eu conheça aquelas tabelas para coletar esses valores de precisão, número de dígitos e a resolução da função do aparelho. Então, é isso.